Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, pessoas, amigos de Valença, de todo o Rio de Janeiro, todos que nos ouvem através da rede mundial de computadores, especialmente os amigos do 24º Conselho de Unificação Espírita, a qual hoje estamos representando aqui nesse momento. A todos desejamos a doce paz do Divino Mestre. Como de hábito em todas as nossas atividades na Casa Espírita, nós iniciamos então esse nosso encontro com a prece, elevando nossos pensamentos ao Pai amoroso e bondoso, alcançando a sua divina presença. Vamos nos aquietando pouco a pouco, entregando os nossos corações, nossas preocupações, nossos medos, a sua divina proteção, Pai amado. Que o teu amor envolva todos nós, que nos ajude em nossa caminhada evolutiva, que possamos fazer o melhor do que já fizemos em tantas jornadas, inspirados sempre pelo Divino Mestre Jesus, esse irmão querido e bondoso, que tantos ensinamentos nos deixou, um rastro luminoso de bom proceder, de caminho certo e seguro. Mais uma vez, Senhor, nos apoia, nos inspira a todos nós, levando o seu pensamento divino a cada lar, a cada coração, a cada alma. Abençoa-nos, Senhor. Queridos amigos, quando a dor muitas vezes bate à nossa porta e enche de sombras a nossa vida, costumamos muitas vezes chorar até nos desesperar. Muitas vezes abatidos, olhamos em torno e invejamos os felizes do mundo, os que têm as riquezas, os que aparentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeita. Nessas horas de provação, lamentamos, choramos, mas raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar os aprendizados dessa situação. Muitas vezes, aqui na Terra, as preocupações da vida material nos cegam. Ficamos aflitos com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, que esquecemos de que temos um Deus, um Pai amoroso que cuida de todos nós. Acreditemos, amigos, ninguém está esquecido por esse Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Muitas vezes nos perguntamos, por que isso aconteceu comigo? E a pergunta deveria ser um pouco diferente. Para que isto aconteceu comigo? Sim, toda e qualquer experiência sofrida ou feliz traz um aprendizado muito importante. São momentos que vão enriquecer a nossa alma. Deus não brinca com as coisas, Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque existe um objetivo útil, algo, por certo, muito importante para nós, que ainda não percebemos. É nesse sentido que nós outros, então, vamos tecer os nossos comentários dessa noite. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questionando os imortais, faz a pergunta: para quê? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta que nos vem é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é a expiação,
para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso que está a expiação. Diz ainda outro fim, nos falam os Espíritos, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, sobre o ponto de vista daquele mundo. E é assim, então, que concorrendo para a obra geral, o espírito se adianta. Vejamos, então, que o objetivo principal da reencarnação, de estarmos aqui no mundo, é justamente isso, de nos aperfeiçoarmos. Quando nós vamos nos aperfeiçoando nessa nossa caminhada evolutiva, passamos também a ser co-criadores do Divino Senhor. Dentro de toda essa caminhada, nós precisamos suportar essas vicissitudes. Aqueles que seguem pelo bom caminho, aqueles que se desviam. Todos nós precisamos dessas experiências no corpo, que são desafios verdadeiros que vão nos ajudar a desenvolvermos a nossa inteligência, a emoção, a moral, as duas asas, né, que nos levarão às alturas. Dentro dessa caminhada, nós podemos passar e passamos por expiações e por provas. A expiação seria o resgate imposto pela justiça àqueles de nós, espíritos já recalcitrantes. São aquelas situações que de alguma forma nós provocamos. As provas, por sua vez, podem ser questões escolhidas por nós já, espíritos mais conscientes. São aquelas situações que se apresentam a nós outros para testarmos-nos, para ver se aquilo que realmente aprendemos já conseguimos colocar em prática. E aí que nós vamos avançando. Lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, onde fala do Código Penal da vida futura, Allan Kardec ainda nos orienta que o sofrimento é inerente à imperfeição. Ora, vejamos, né? Que só necessita de passar por essas situações aqueles de nós que ainda não atingimos a perfeição, no qual se enquadra, ou se enquadram, todos os seres que habitam esse planeta. A necessidade, então, do sofrimento, nos ajudando a retificarmos as nossas arestas, a lapidarmos-nos, a progredirmos. Fala ele ainda que toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem, na verdade, o seu próprio castigo, nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença que decorre dos excessos, por exemplo, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Na verdade, Deus criou as leis soberanas. A lei de causa e efeito, a lei de atração, por si só dá conta desses ajustes que nós necessitamos em nossa caminhada evolutiva. Acabamos sendo atraídos para aqueles lugares, aquelas situações que são necessárias ao nosso crescimento. Bem como acabamos plasmando no nosso corpo físico, na nossa psique, os desequilíbrios que possamos dar vazão sobre qualquer tipo de excessos. É assim, então, que todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, né, pode poupar-se aos males que dela decorrem e assegurar a felicidade futura. Ou seja, sempre podemos trabalhar em prol de nós mesmos. É aí que temos o livre-arbítrio, decidindo, então, o esforço, decidindo escolhermos a porta estreita, podemos poupar-nos de muitos males, de muitas existências de atraso em nossa caminhada evolutiva. Essa lei, então, a justiça divina, ela a cada um dá segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Nos falando que o caminho evolutivo e a nossa sujeição às leis acontece em ambos os planos. Na verdade, nós somos seres espirituais, fomos criados enquanto espíritos e estamos temporariamente habitando um planeta
habitando esse corpo que utilizamos para a nossa expressão aqui. Muitas vezes nos confundimos achando que a verdadeira vida é nesse planeta, e é o contrário. Não esqueçamos, verdadeiramente, em primeiro lugar, nós somos espíritos, para depois, então, sermos um ser encarnado temporariamente, ora com uma vestimenta, ora com outra, mas sempre com a melhor condição possível para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Dentro, então, da justiça das aflições, que também buscamos nas obras de Kardec, as causas relacionadas às aflições, ao sofrimento neste mundo de expiações e provas, como falamos, tem duas vertentes, nos fala Kardec. Se não for dado a vazão, motivo nesta vida, se não foi ainda nessa vida que nós causamos os desequilíbrios, os quais hoje sofremos as consequências, então vem de anteriores vidas. Foram de situações passadas, de existências passadas que nós causamos ou trazemos o desequilíbrio. Quando desequilibramos as leis divinas, desarmonizamos o seu fluxo natural, acabamos sendo responsáveis por essa desarmonia, cabendo a nós a retificação, a reorganização. Dentro dessas situações, das aflições que nós podemos passar, podemos pensar em várias ordens, né? Porque o sofrimento acaba sendo inerente à própria imperfeição nossa. Podemos passar pelas dores físicas e as dores morais, aflições, tribulações, as vicissitudes, as provações, deficiências, limitações e perturbações, perseguições e dificuldades. Tantas coisas que passamos muitas vezes ao longo do nosso curso existencial, sempre, quase sempre, estão relacionadas aos nossos desequilíbrios do passado. A vida neste mundo é um planeta ainda inferior. É um planeta que se relaciona com a expiação e com a prova. E a dor, nesse contexto, então, acaba servindo, muitas vezes, como um instrumento de evolução. Nós costumamos dizer que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Se não somos ainda suficientemente sensíveis e inteligentes, corajosos, para aprendermos pelas boas lições, porque afinal de contas Jesus nos deixou todo o caminho pronto. Virá mais tarde a dor, como o remédio amargo, nos chamando a atenção e nos retificando, nos colocando de volta ao caminho do crescimento. Mesmo dentro dessas condições deste mundo, então, de expiações e provas, o próprio planeta em si também evolui. As condições daqui nos fazem passar por essas situações de provas e expiações também. Mesmo que tenhamos um caminho reto, sem lesar ao outro, sem desequilibrar, sofreremos as influências do próprio planeta. Sofreremos as influências das próprias leis que regem esse planeta, também caminhando para a evolução. É aí então que vêm esses flagelos naturais, os terremotos, maremotos, tsunamis e tantas situações que nós percebemos. É aí que vêm as endemias, pandemias como essa que nós estamos vivendo hoje, algo inimaginável para nós, e estamos em franco curso dessa provação que envolve o planeta todo, uma provação coletiva. Outras vezes, desencarnações coletivas, como acontece agora também com essa pandemia, acidentes, os mais diversos possíveis, as imperfeições do próprio corpo, as doenças de nascenças, as percas das pessoas amadas, as mortes prematuras, os reveses, muitas vezes, da fortuna. Tantas e tantas situações que nos trazem, muitas vezes, também sofrimento. O homem, não podemos esquecer, ele é o próprio autor dessas próprias vicissitudes pelo qual ele passa, tendo origem, muitas vezes, no nosso caráter, na nossa conduta ainda descuidada, do orgulho, da ambição, do nosso mau comportamento, da nossa falta de disciplina, de perseverança, aquele temperamento, muitas vezes, explosivo, amargo, azedo, os excessos de toda a natureza com a comida,
com as bebidas, com as drogas, com o falar, e a má educação, muitas vezes, que não proporcionamos aos nossos filhos, a boa educação que não proporcionamos, retorna em descuido e abandono, que muitas vezes geram também essas aflições e sofrimentos. E o homem, então, acaba sendo punido por aquilo que ele mesmo pecou, por aquilo mesmo que ele deu origem. Sabemos, né, da semeadura e da colheita. Tudo o que nós semeamos, precisaremos colher. As falas, né, de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O homem nasce, né, como ele se fez. Todas as conquistas ou vícios que temos do passado nascem conosco agora nessa nova experiência. Aquilo que já superamos nos fortalece e nos impulsiona. Mas aquilo que ainda temos a trabalhar, precisamos dar muita atenção. É por isso que o homem acaba sofrendo e também fazendo sofrer o outro. Porém, em algum momento a mudança se faz necessário. Começa com arrependimento, vem a expiação, a reparação. A expiação quase sempre ligada ao passado, né, a uma punição, uma reparação. E as provas como uma preparação nos impulsionando ao futuro. É nisso que nós encontramos a assertiva divina de Jesus nos dizendo que a felicidade não é deste mundo. Lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga novamente aos imortais: o homem pode gozar de plena felicidade na Terra? E eles de pronto nos respondem dizendo não, porque a vida que lhe foi dada como uma prova e expiação. Mas depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível. Se a felicidade não é plena aqui, ainda não é plena no nosso planeta, mas, dependendo de como nós conduzirmos as situações à nossa volta, poderemos ter uma felicidade relativa, sim. E muitas vezes, né, pelo nosso bom proceder, amenizando os males e os sofrimentos que são inerentes ao nosso planeta. Por exemplo, nessa situação de pandemia, podemos nos desesperar, sermos reféns do desespero, do medo, da paranoia, ou podemos exercer a fé verdadeira, a confiança, a convicção de que nenhum fio de cabelo cairá de nossas cabeças sem que seja a vontade do Pai. Ainda na questão seguinte, 921, pergunta também Kardec se o homem poderá ter uma felicidade relativa. E respondem eles que sim, o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar, então, a felicidade tão grande quanto comporte nessa existência grosseira. Na verdade, nós não sabemos ainda o que é a felicidade. Muitas vezes confundimos que a felicidade é termos dinheiro, é termos capacidade, saúde, viagens, diversões. Muitas vezes nós associamos isso às sensações físicas, também nos enganando. A felicidade, portanto, à medida que ela pode ser entendida e vivida por nós, está lá na questão 922, onde eles perguntam se há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E a resposta vem que para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejamos, né, que isso então é inerente a qualquer homem. Não importa o nível em que esteja aqui nesse planeta, nem econômico, nem social, nem cultural. Todos aqui podem ter a posse do necessário. E o que é necessário realmente para nós vivermos? Em termos material, nós vamos ver que haveria uma distinção muito grande entre todos nós. Então, tendo o necessário, a posse do necessário para a nossa vida material, e também um empenho, né, para o nosso crescimento moral. Isso tudo nos daria uma consciência tranquila e uma fé no futuro. É assim que nós vemos que pessoas em qualquer nível socioeconômico podem ser felizes. E muitas vezes, né, quem menos tem, mais feliz ainda se mostra, porque acostumou a viver a simplicidade e não precisa de grandes coisas para encontrar essa felicidade.
Pensando então no tema dessa noite, a dor como instrumento de evolução, o que seria a dor perante a doutrina espírita? Como que nós vemos essa questão? E nós vamos encontrar então também nas obras básicas que a dor é inerente à nossa imperfeição. E como nós somos espíritos ainda em evolução e vivemos nesse mundo inferior, nós estamos sujeitos então inelutavelmente a ela. Ou seja, a dor é algo que nós não podemos escapar, porque é necessária ao nosso crescimento e ao nosso aperfeiçoamento, mesmo que muitas vezes, ou quase sempre, nós queiramos nos esquivarmos dessas situações. Mas ainda nos dizem os Espíritos que nem tudo é dor e sofrimento, e nem toda dor é expiação. Precisamos também nos darmos conta disso. Fala-se também no Evangelho segundo o Espiritismo que o maior sofrimento que nós possamos imaginar aqui na Terra, para os espíritos mais adiantados, se assemelha a nós quando olhamos uma criança chorando porque quebrou seu brinquedo. Nós olhamos para aquela criança e dizemos, nossa, mas chorando por isso. Nem sabe o que é dor, nem sabe o que é sofrimento. Da mesma forma, eles nos enxergam perante as nossas maiores dificuldades, em que entendemos que tudo acabou, que nada tem sentido. Eles nos veem como crianças espirituais, chorando por algo tão pequeno. A dor, portanto, ela não é punitiva. Não há nunca a intenção de punir, mas sim a intenção de educar. Ela é a disciplinadora. É ela que deve ser vista como um instrumento de evolução e de equilíbrio para nós. Ressignifiquemos, então, meus amigos, o sentido da dor, entendendo que quando ela nos chega não é para nos fazer sofrer, não é para nos punir, não cabe culpa, não cabem desequilíbrios, mas sim que possamos aproveitar isso, procurando entender qual a lição, cadê o ouro que se esconde por trás daquela casca, o que tem por baixo daquele lodo que nós ainda não vimos. Se bem a aproveitamos, ela nos servirá como impulso de crescimento. Ainda dentro dessa natureza, das próprias aflições do nosso tema, nós vemos lá no livro Ação e Reação a brilhante explanação sobre as diferentes tipos de dor, em que André Luiz se surpreende as respostas do mentor. A dor evolução. O que seria essa dor evolução? Ela nos vem como uma forma de nos empurrar na senda do progresso. Nós sabemos, através das diversas teorias da educação, Piaget mesmo tem a teoria do desequilíbrio, dizendo que todo professor, que todo mestre, deveria de causar desequilíbrio em seus alunos, que é só quando há um desequilíbrio que nós, então, nos colocamos em condição de aprendermos mais. A dor vem, então, dar esse desequilíbrio, essa forma de nos acordar, muitas vezes, para as realidades, nos impulsionando para esse progresso. É esse o sentido da dor, que, na verdade, todos os seres passam na Terra. Mesmo aqueles que começam sem grandes erros, mesmo aqueles que conseguem escolher o bem desde o início, não estão isentos da dor evolução, porque ela é necessária também para o crescimento. Embora possamos optar pelo bem desde muito cedo, ainda somos imaturos, ainda precisamos aprender. E é aí que vem a dor como sentido educativo para nós. Temos também o tipo de dor chamada prova. Essa dor prova acaba resultando das nossas escolhas, das escolhas que o espírito fez para evoluir. A dor, então, quanto prova, ela aponta para o futuro. Planejando lá a nossa nova existência, a nossa nova caminhada, poderemos escolher alguns tipos de provações, situações em que isso nos ajudará, se bem percorrido o caminho, a evoluirmos mais rapidamente, a nos desprendermos das mazelas do passado. E é nesse sentido que a dor acaba apontando para o futuro, porque, bem superada, crescemos, evoluímos, nos melhoramos. Mas também temos a dor expiação. Essa dor expiação ela tem um objetivo de correção ou de reparação. Por isso, ela aponta para o passado. Aqui
são as consequências das atitudes nossas do passado. Aquilo em que nós desequilibramos, desarmonizamos, pela lei da atração, agora, a lei de causa e efeito, novas situações surgem como expiações, questões que muitas vezes nós não demos vazão nessa existência, mas que nos vêm nos chamando à reparação. Lembremos que primeiro, né, as situações vêm até nós como uma expiação. Em seguida, nós passamos pela prova, né, que é o resultado inerente ao sofrimento daquela situação, daquela expiação. Se conseguimos bem passar, conseguimos vencer uma etapa. Mas não eliminamos ainda nossas manchas do passado. Há necessidade ainda que nós possamos reparar o mal que nós fizemos. E a vida nos trará a oportunidade para isso. Em outro sentido, também há a dor sublimação. Essas dores e essas dificuldades, então, se elas são bem suportadas e com resignação, elas geram créditos para nós, para o nosso futuro espiritual. É quando nós fazemos mais, entre aspas, do que o necessário. É quando não pensamos ou não buscamos somente aquelas situações que nos batem à porta para repararmos, para expiarmos. Mas vamos nós, de livre vontade, em busca de atitude, de trabalhos, de situações em que possamos servir o outro, por exemplo. Trabalho da caridade, do amor, da prece, que pode nos ajudar incrivelmente na nossa evolução, porque vamos ter as dificuldades, né? O tempo que desprendemos, as horas que gastamos, o dinheiro às vezes pouco que acabamos já utilizando para ajudar alguém. Tudo isso tem um certo sofrimento inerente a isso, mas que faz com que essa dor, sublimação, nos dê créditos, então, para o futuro. Ainda inerente a esse plano em que nós estamos, existem algumas restrições que são, na verdade, escolhas do próprio espírito. É nessas situações que os espíritos solicitam restrições ou constrições orgânicas, como meio de não incorrer em falhas, em deslizes do passado, ou de caráter, ou de sintonias com viciações, ou de fraquezas espirituais. André Luiz fala muito para nós sobre isso, né, em diversos livros. O Espírito Camilo também fala no Memórias de um Suicida, e tantos outros, Eurípides Barçanufo, e tantos livros dentro da doutrina espírita, estão recheados de situações e exemplos do esforço, né, que temos muitas vezes nós na preparação do novo plano reencarnatório. Nossos mentores planejam diante das nossas necessidades, depois, já um pouco conscientes, quando já temos essa capacidade, temos a oportunidade de olharmos, de analisarmos esse plano reencarnatório. E, se for de nossa vontade, podemos modificá-lo com a autorização e o aconselhamento desses amigos. Por exemplo, se um corpo perfeito já nos fez cair em muitas existências, talvez eu peça agora, então, para vir com alguns pequenos defeitos. Uma perna mais curta, um pouco manco, desde uma orelha mais torta, um nariz que muitas vezes não gostamos, tantas aquelas coisas que muitas vezes queremos corrigir por cirurgias plásticas, mas que vêm como escolha nossa justamente para não cairmos na tentação, muitas vezes, dos desejos físicos. É assim que muitas vezes podemos renascer cegos, podemos renascer com deficiências, várias situações que nos são colocadas para que nós, então, possamos aproveitá-las para o nosso crescimento. Mais uma vez, a dor como um instrumento de evolução. Restrições e sofrimentos passaremos, sim, muitos. A sociedade é exigente, nos cobra muitas coisas. Porém, quando entendemos qual é o caminho que queremos chegar, quando compreendemos os benefícios dessa dor, que nos ajudará não só a evoluirmos, mas também a não cairmos com tanta facilidade. É assim que ela é aproveitada em nosso crescimento. Ainda dentro dessas possibilidades de dor como instrumento de evolução, muitas vezes nós estamos, pelas condições do próprio planeta, suscetíveis do acontecimento de imprevistos e acidentes, que podem ocorrer, né, em diversas formas, em diversas fases da nossa jornada,
que são pequenas provações decorrentes das contingências materiais inerentes ao tipo de vida nesse planeta, ou ainda do próprio risco natural de nós vivemos nesse planeta de expiações e provas. São exemplos disso, né? Acidentes reencarnatórios, algumas questões de origem, por exemplo, embrionária, genética, que pode nos causar certos desconfortos ao nascer, próprio parto, choques anafiláticos, vamos tomar um remédio que é para nos fazer bem, uma penicilina, e acabamos tendo muitas vezes um problema de saúde, os erros médicos, as epidemias, as pandemias, as balas perdidas, tantas situações que poderão nos colocar ali em coisas acidentais, que trarão também sofrimento, mas que, se bem aproveitadas, sem revolta, também poderão nos ajudar, nos acrescentar a nossa caminhada. Ainda, dentro desse mesmo sentido, temos as encarnações missionárias ou intercessórias, né? Há também esses casos dessas encarnações, entre as quais se sobreleva a do próprio Jesus. Jesus foi o único Espírito perfeito que reencarnou neste mundo aqui, e ele não precisava mais vir aqui, não precisava mais de existência nesse mundo primitivo, mas veio por amor, por missão a nós outros, para nos ajudar. Tantas encarnações intercessórias em que espíritos abnegados reencarnam para ajudar antigos afetos, outros espíritos necessitados. Quantos exemplos também temos dessas situações na literatura espírita? De quantos irmãos nossos, né? Pais, mães, companheiros, companheiras, vêm ao mundo material, retornam aqui à reencarnação no planeta Terra, sendo que para eles não era mais necessário. Já haviam superado os níveis de evolução do nosso mundo, mas quando que um espírito amoroso e já mais evoluído poderá ficar em paz, em tranquilidade? Como olhar para cima se abaixo dele os seus amores, os seus queridos estão ainda alinhados com os desequilíbrios e sofrimento desse mundo? Então é assim que nós recebemos essas pessoas já mais avançadas na caminhada evolutiva, que vêm, retornam ao planeta até nós, para nos ajudar, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Sabemos hoje, por diversas informações de nossos mentores, que isso acontece nesse momento em grande escala. O planeta Terra está passando agora os últimos momentos da sua troca de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Espíritos já muito endurecidos vão ter dificuldades de reencarnar neste mundo. E vão reencarnar, já estão reencarnando, segundo informações que temos, muitos espíritos mais elevados, mais evoluídos, grandes missionários na linha da ciência, da saúde, da educação, da arte, que vem da religião, né? Que vem impulsionar o desenvolvimento do nosso planeta. Vem por missão de amor, vem por apego ao bem, vem porque querem ser cooperadores, co-criadores de Deus na obra imensa do bem. Que um dia possamos nós outros também já estarmos maduros suficientes para podermos dirigir essa mesma caminhada. Somos, nesse sentido, todos nós, autores do nosso próprio destino. E essa fala aqui que destacamos de Humberto Holden, ele nos diz que convida os elementos celestes e eles tecerão a tua vida rumo às alturas. Convida os elementos terrestres e eles tecerão tua vida rumo ao abismo. Este é o glorioso e funesto privilégio do livre-arbítrio, que te faz criador do teu destino. Vejamos só, meus amigos, né? Quando nós convidamos, então, esse elemento celeste, quando que isso acontece? Quando nós buscamos pela prática do bem, do bom proceder, quando nós nos ligamos à divindade pela prece, pelos vínculos do amor, do coração, da gratidão.
É aí que então nós vamos tecendo essa rede de amizades e de conexão com os elementos superiores, que só não nos fortalecerão, mas nos inspirarão e ajudarão a passar por aquelas dificuldades, a crescermos, a nos melhorarmos. Porém, quando o nosso olhar aponta somente para esse nível evolutivo, quando nos apegamos somente aos desejos, às questões de vícios, aos instintos, aí muitas vezes nós vamos tecer o caminho rumo à nossa própria queda, ao nosso próprio abismo. Como é difícil muitas vezes para muitos de nós nos mantermos ligados ao mundo celeste, quando são tantos os chamados do mundo terrestre. A vida convidativa e alegre, mas na verdade como um grande disfarce, né? Uma grande falácia, uma grande mentira, que muitas vezes nós, ainda incautos, acabamos resvalando, caindo e depois amargando grandes sofrimentos. Mas nos diz ele ainda que os fios com que teces não são apenas de hoje, nem de ontem. Eles remontam milhares de anos e de séculos a incontáveis éons e eternidades. Mostrando assim que tudo aquilo que nos caracteriza hoje não se relaciona somente à existência anterior. Nós somos o somatório de tudo isso, um contínuo de aprendizados, de erros, de quedas, que fazem o que nós somos hoje. Na verdade, nós somos hoje o melhor do que já fomos. A melhor versão de nós mesmos é essa de hoje. Nunca fomos tão conscientes, nunca fomos tão sábios, nunca fomos tão amorosos. Aproveitemos então, meus amigos, para não estacionarmos em nossa caminhada evolutiva, queixando-nos de dores e sofrimento. Lembremos ainda das frases, né, que nos trazem sempre grande reflexão, que a semeadura, melhor dizendo, ela é livre. Nós plantamos o que nós quisermos, mas a nossa colheita é obrigatória. Né? Plante espinho, colherá espinhos. Como vemos, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes as pessoas queixarem-se, né, das situações que passam, das questões muitas vezes relacionadas à família, às questões profissionais. E quando avaliamos um pouquinho mais profundamente, quando conhecemos a história desse indivíduo, vamos perceber, né, que quase sempre eles mesmos, né, nós mesmos, demos motivo para aquilo. Não plantamos o que nós queremos colher hoje. E como há pessoas equivocadas nesse sentido. Partimos então para culpar as outras pessoas à nossa volta, culpamos o mundo, culpamos muitas vezes o próprio Deus, que não foi generoso para conosco, que nos esqueceu e que nos ignorou. Esquecendo, sim, nós dos nossos passos atrás, das desarmonias que causamos, não sendo pai amoroso, mãe amorosa, não sendo fiéis, não sendo trabalhadores, não tendo diálogo, confiança, respeito e honestidade, como que depois queremos receber, por exemplo, de cônjuges e de filhos, aquilo que não merecemos. Muitas vezes, aqueles tristes indivíduos que vemos pelos asilos esquecidos, não foram felizes na sua caminhada enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cônjuges. E estão colhendo, então, o resultado disso, não como punição, lembramos novamente, mas sim como um momento agora de reflexão, de análise da nossa própria trajetória, procurando assim retificarmos os nossos caminhos. E ainda tem a célebre frase de Emmanuel, que nos orientou, que nos alertou e gravou em nossa memória, que na Terra sim existem injustiças, existe muita injustiça na Terra, mas ele nos chama a atenção, não existem injustiçados. E isso é muito duro muitas vezes de se ouvir, quando começamos com as queixas, né? Quando começamos com as lamentações diante das coisas que nos acontecem, e vem alguém nos dar essa verdade em nossa cara. Não existe injustiçados. Ou seja, a lei de atração, ela acaba nos colocando na situação certa, na hora certa, para que possamos aproveitar o desequilíbrio de alguém
em benefício nosso, através da expiação, da aprovação, para que então possamos ter a oportunidade de crescermos, de evoluirmos. É a sabedoria divina que está em tudo, não é, meus amigos? Nesse entendimento, meus amigos, refletindo ainda sobre a dor como um instrumento de evolução em nossas vidas, pensemos que os nossos sofrimentos, se eles bem aproveitados, eles não são em vão. Jamais, né, nos orientam os amigos espirituais, um pensamento no bem sequer é perdido. Toda vez que impulsionamos a nossa vontade, o nosso coração, as nossas forças em sentido do bem, do amor, do cuidado, do amparo, nada disso será perdido. Tudo aquilo que nós pudermos utilizar em prol de nós mesmos ou dos outros servirão como escada, como step para o nosso voo, para o nosso crescimento. Lembremos que a dor em si, ela é algo que muitas vezes não podemos escapar. É necessário ao nosso crescimento. Mas o bem sofrer é fundamental. Quando aproveitamos as situações e direcionamos para um sentido profícuo, de um sofrimento poderá vir uma grande alegria, um grande sofrimento. Pode nos trazer elevação e crescimento, aproveitando então essa oportunidade. Sabemos também, e somos constantemente esclarecidos nesse sentido, de que a vida na Terra é uma escola e que o nosso destino é a perfeição. Por mais que nos achemos hoje em situação de sofrimento, acreditem, amigos, todos nós um dia seremos anjos. Desde aquele ser, talvez, que mais desprezível que possamos imaginar, daquela pessoa mais violenta, daquela pessoa mais amarga, a dor também o domará. A dor também o burilará. Ele um dia será um anjo, nós um dia seremos um anjo. E a encarnação nesse planeta é um planeta escola, muitas vezes um planeta até prisão para aquelas almas mais endurecidas. Então, nessa escola é que nós aprendemos a nova lição. É nessa escola que nós aprendemos uma nova maneira de ser. É nela que nós procuramos colocar em prática os conhecimentos que adquirimos, tanto aqui com os nossos amigos, benfeitores e mestres, quanto tudo aquilo que nos preparamos também no mundo espiritual. Muitas vezes nos preparamos lá por décadas para o nosso retorno ao mundo material, colocando então em prática aquilo que nós aprendemos, para que essa escola então nos ajude nesse crescimento. Mas nem podemos esquecer também que toda escola, que toda faculdade, que todo local que nos ensina também nos cobra o conhecimento. É aí então que vêm as provas e expiações. Porém, elas são temporárias, elas são breves. Como naquela linda mensagem, no exemplo de Chico Xavier, da sua consulta a Maria. Tudo passa. Né? As alegrias passam, os sofrimentos passam. Tudo é impermanente, menos nós, menos o Espírito que é eterno e jamais passará. É por isso que as provas e expiações são mecanismos divinos, impostos a nós para o nosso bem, para o nosso crescimento. Sem elas, né, nós, por certo, estagnaríamos, quereríamos ficar somente ao nível de nossa visão ainda curta, apegados a esse mundo dos sentidos, e não teríamos, então, oportunidades de maiores desdobramentos. É nesse sentido que as dores do corpo e da alma são os divinos construtores de nossas virtudes. Se hoje você passa, meu amigo, meu irmão, por dificuldades de saúde, né? Por dificuldades na alma, as dores da alma, a mágoa, a ingratidão, a tristeza, a depressão, a ansiedade, tantas e tantas formas que a nossa alma muitas vezes é castigada. Se aproveitamos essa situação, as dificuldades de não poder caminhar muitas vezes, de não podermos cuidar de nossos afazeres, dependendo talvez de alguém para tudo, até para a nossa própria alimentação e higiene.
São provações, sim, muito duras, muito difíceis de passarmos. Mas lembre-se, são os divinos construtores de nossas virtudes. Muitas vezes é na dificuldade que nós vemos a nossa pequenez, porque enquanto a vida nos sorri, a beleza do corpo físico, a juventude, o dinheiro, a sabedoria, o poder, tudo isso que parece ser as flores e as pétalas coloridas da vida, muitas vezes são as facilidades que nos fazem cair, nos fazem levarmos-nos a tantos erros e situações difíceis. E aí então, se não aproveitamos a oportunidade, novamente vem o remédio amargo, nos chamando aos ajustes, aos acertos, para o nosso crescimento, para o nosso bem. É assim que se hoje nós somos negros, brancos, amarelos, amanhã nós seremos outro ser, em outra roupagem física, experienciando uma nova cultura, uma nova forma de entendimento, as amarguras e as alegrias de cada situação. Mas por dentro, a essência sempre será a mesma, aproveitando cada oportunidade para o nosso aperfeiçoamento e melhora. Também, se hoje nós somos pobres, o bem sofrer, o estudo, o trabalho nos farão seres muito melhores. Como vemos, né, tantos jovens, tantas pessoas caírem hoje, sem alegria, sem confiança, sem vontade de viver sequer, porque tem tudo, tem juventude, tem beleza, tem dinheiro, nunca foi necessário esforço algum. E muitas vezes descambo para os caminhos dos vícios, né? Para os caminhos das loucuras, de tantos precipícios e armadilhas que estão escondidos atrás de disfarces. Então, meus amigos, talvez a pobreza e o sofrimento, aquilo que nos possibilita, pelo estudo e pelo trabalho, conquistarmos o que buscamos, o crescimento, esse sim nos ajudará. Esses sim serão o estilingue de nossa evolução. Se hoje ainda nós temos de sobra e não aprendemos a bendita virtude, a virtude da caridade, talvez amanhã nós estaremos mendigando. A recíproca, então, é verdadeira. Se temos tudo e não aproveitamos, se temos de sobra e não compartilhamos, não dividimos, não aprendemos, então, a virtude de sermos caridosos. Precisaremos de outra experiência, retornando ao mundo material, talvez estejamos do lado oposto, para então entendermos o que é o pouco, o que é talvez a falta, a miséria em nossa vida. Por isso, amigos, repetimos, não há mal nenhum que não passe. Tudo o que nos acontece precisa ser encarado dentro da perspectiva do bem sofrer, maneiras que nós podemos utilizar para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento. É assim, meus amigos, que vamos aproveitando cada caminhada, cada esforço, cada momento, em busca de nós mesmos, em busca do nosso crescimento e da nossa melhora. Tudo aquilo que nos é colocado, quando aproveitado com o bem sofrer, pode se tornar verdadeiras luzes em nossa caminhada, fortalecendo ainda mais o nosso querer. As provas bem suportadas são esses steps, essa escada evolutiva. Que o desânimo, então, nunca nos ocupe e nunca estejamos perdidos dentro desse sentido de não acreditarmos mais. Quando a dor bater à nossa porta, que não seja somente o choro e a mágoa que ocupe os nossos pensamentos, mas que possamos nos apoiar na prece, levar a nossa alma até o Pai Criador, pedir a Ele. Ele mesmo nos orientou e nos falou, batei que vos será aberto, pedide que vos será dado. Que possamos aproveitar para exercitarmos a fé viva dentro de nosso coração. Porque sabemos, e Jesus nos alertou, que não é colocado nenhum fardo pesado em ombros fracos, né? Sempre é proporcional às nossas forças, às nossas condições. Então, possamos usar da resignação, possamos usar da coragem, aproveitarmos o momento para o nosso crescimento. Com merecimento e com esforço, vamos crescendo,
Vamos dominando essa nossa necessidade das coisas materiais. Vamos contendo nossos ímpetos, a nossa imprudência, a nossa cólera, o nosso desespero. E então, mesmo que a jornada seja muito difícil, lá na frente nós podemos comemorar, erguemos o nosso braço ao alto, como nos fala o Evangelho, e dizemos: fui mais forte, venci. Por isso que são muito bem-aventurados todos aqueles que aproveitam as provas para exercitar a sua fé, para sublimarem-se, né? Que não deixam que a culpa os tome, que o sofrimento os desanime, mas que buscam a oportunidade para brilharem, para deixarem brilhar a sua luz. E é este o convite que nós fazemos a todos os amigos, que nos libertemos dessas amarguras e dessas intenções menos valorosas, entendendo que tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento, é o nosso bem. Se erramos, se por nossa própria incúria criamos obstáculos em nossa vida, talvez seja a hora de aproveitarmos para retificarmos. A humildade, a simplicidade, a coragem, o amor farão por nós o trabalho de nos reequilibrarmos. Agradecemos a todos os amigos, então, pela atenção, pela paciência em nos ouvirem e convidamos a todos para que possamos aproveitar esse momento para elevarmos outra vez o nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, o nosso divino Mestre e amigo, invocando o seu poder e a sua bondade, que ela envolva os nossos corações, envolva o nosso lar, que a tua paz, Senhor, chegue a todos os nossos irmãos que sofrem pelo mundo, aqueles perdidos pelas ruas, presos aos vícios da bebida, das drogas, da sensualidade, do poder, da violência, dos jogos. Que o teu amor e o teu pensamento divino busque todos aqueles que sofrem, doentes da alma, doentes do corpo. Quantos irmãos hoje amarguram sofrimentos em seus leitos de dor, quer em seus próprios lares, quer nas muitas e muitas enfermarias e UTIs que recheiam o nosso mundo hoje. Que teu amor sempre esteja lá, Senhor, envolvendo a todos esses corações, que se o corpo não poderá ser ainda curado, mas que cada um aproveite a experiência em benefício de curar a própria alma, para, aproveitando o sofrimento, agir como a lagarta que rompe o casulo e sai dali uma bela borboleta, leve e colorida. Abençoa-nos, Senhor, a nossa caminhada, o nosso desejo de progresso e no bem. Que não desanimemos diante das dificuldades, que em teu olhar encontremos o amparo e o apoio, a coragem e a fé, para darmos continuidade e vencermos. Obrigado por tudo o que temos, por tudo que somos. E agradecemos, sabendo que teu é o poder, toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos os amigos. Que a doce paz do Divino Mestre esteja com todos. Um ótimo final de semana.